Bom dia, gente. Vocês, eu já vou pedindo desculpas, eu vou ter que usar o microfone, que eu tenho que falar baixo, que eu passei por uma cirurgia na garganta, então por isso que a minha voz está ruim, por isso que eu vou ter que usar o microfone. Bom, para de início de conversa, eu só queria agradecer a minha querida Adriana, a Liv e a Vanicinha pelo convite, por essa oportunidade de compartilhar com vocês essa experiência tão bonita que foi cuidar do Russell quando ele não andava mais. Ai, vai ser difícil. Foi uma experiência muito bonita, foi dolorosa, foi difícil às vezes, mas tanto amor envolvido e valeu cada minuto a mais que a gente teve com o Russell. Então, muito obrigada a vocês, meninas. Nós que agradecemos. Oi. Bom, como é que eu me apaixonei por um Terra Nova? Logo quando Beto e eu nos casamos, a gente já decidiu que os nossos filhos iam ser os de 4 patas. A gente queria só os peludinhos. Aí eu comecei a pesquisar raças de cachorro que seriam os que mais se adaptariam ao nosso estilo de vida. Aí um dia andando no Parque Barigui, na feira de filhotes do Parque Barigui, eu vi um estande com uma piscina no meio e tinha um urso maravilhoso dando as boas-vindas. Gente, caiu de amores, foi paixão à primeira vista, né? Não tinha como. E aí comecei a pesquisar sobre a raça. Só que entre os fatores de me fazer apaixonar, não preciso nem falar aqui com vocês, que eu sei que todo mundo aqui é apaixonado, não preciso nem falar. Mas uma das coisas que mais me preocupava era a baixa expectativa de vida, a curta expectativa de vida deles. Isso era muito pouco pro tantão de amor que vinha, então a gente ficou meio reticente com a raça. Mas uns 15 anos depois, um bom tempo depois, a gente resolveu que não, agora estamos preparados para ter um Terra Nova na família. E aí veio o Russell. O Russell, ele nasceu no dia 11 de setembro de 2010, ele é do canil Dogs Model de Itu mesmo. A Jane é tia do Russell. Logo que ele chegou em casa, ele me prometeu, eu fiz ele me prometer que ele ia viver muito com a gente, que ia passar dos 12 anos. Eu falei, filho, no mínimo 12 anos, né, por favor. E ele me prometeu, fizemos promessinha de dedinho, prometeu. Quando ele chegou em casa, eu já tinha 2 chow-chows, uma fêmea de 11 anos e um machinho de 5. Os 2 chow-chows, eles já tinham displasia coxofemoral. Por conta disso, a minha casa já estava, ela era inteira carpetada, quarto, sala, tudo acarpetado. E quando o Russell chegou, eu carpetei também, não, eu coloquei tapete também na cozinha. A gente colocou tatames de EVA na cozinha inteira. E a parte de fora é tudo piso que não escorrega, né? Então foi assim sempre. Outros cuidados, também por conta da experiência com a displasia dos meus chows e conversando com os ortopedistas, os veterinários ortopedistas, a gente adotou várias medidas já com o Russell pequenininho, como por exemplo não fazer brincadeiras muito brutas, corridas muito agressivas por conta das articulações, caminhadas, eram caminhadas leves que a gente fazia. O treino, ele foi adestrado desde pequenininho só para caminhada e adestramento básico, pata, senta, deita. Aí eu treinei muito o morto dele, também já na conta dele me perguntaram, mas por que morto, né? Feio. Mas foi o que me veio na cabeça, porque daí ele senta, ele deita e o morto ele deita de ladinho. E isso ajudou muito quando ele ficou velhinho, para as consultas, né? Então, eu sabia que ia ser difícil empurrar e deitar ele. Então, ele já foi treinado, ele já fazia um mortinho já bem bonitinho. Os treinos de senta, pata e deita, a
a fisiatra me dizia que era muito importante, sempre que eu fazia caminhadas com ele sempre tinha que sentar, dar a pata, às vezes deitar, porque fortalece tanto o quadril, fortalece os cotovelos também. Então, era sempre, as brincadeiras sempre tinham um fundo de fortalecimento. Com mais ou menos 1 ano e meio para 2, a gente fez o raio-x nele para verificar como é que estavam as articulações. E o Russell, ele tinha displasia coxofemoral grau leve, era nível 2. Então, o veterinário falou, não, vamos dar só condroitina. E a condroitina que eu dava era o Cosequin. Com 4 anos, o Russell pesava 86 quilos. Foi o auge do peso dele. Ele não estava gordo, ele estava bonito pro porte que ele tinha. Ele era um gigante, né? Aí, nessa época, com os 86, ele teve displasia no cotovelo, num dos cotovelos. E teve que fazer cirurgia. Foram 2 cirurgias no cotovelo. Depois, quando ele se recuperou, nós fizemos célula-tronco, que foram 2 aplicações, uma em cada cotovelo e no coxo femoral. A displasia coxofemoral dele, com condroitina, com todos esses cuidados, nunca deu problema. Ele, até a idade adulta, nunca deu problema a displasia. Quando ele tinha uns 6 para 7 anos, depois que a gente fez todas essas aplicações, o veterinário veio e falou, embora o Russell esteja num peso bom, é melhor diminuir pelo menos 10 quilos dele. Ele tem que ser mantido muito magro, muito leve. Não é só esguio, é muito magro, muito leve, porque para não sobrecarregar. E ele era um pouco mais pesadinho e maiorzinho do que o normal. Então ele falou, 10 quilos pelo menos. Então, com 6 para 7 anos, a gente fez um regimão nele. Ele começou a satiete da Royal, porque qualquer coisinha ele já ganhava peso. E consegui mantê-lo a partir dos 6 para 7 anos com 75 quilos. Nessa foto aqui, ele estava com 7 anos. Dá para ver que ele está bem magrão, né? Mas ele era bem ativo, talvez por conta do peso. Então, conseguimos manter ele assim até ele parar de andar. Foi pausado. Bom, nessa idade já, Tá quadrado, né? deu a displasia no cotovelo, a gente já começou a se preocupar bastante, porque eu já tinha passado por cuidando de uma outra idosinha, que é a minha Chau-Chau. E ela perdeu os movimentos e eu pensava como seria se o Russell perdesse os movimentos ali. A minha Chau-Chau tinha 20 quilos, né? O Russell estava na época ele estava com 80 quilos ainda, 86. Falei, como seria cuidar do Russell idosinho se por um acaso ele perdesse os movimentos? Isso começou a me assombrar. A minha Chau-Chau, ela perdeu os movimentos com 15 para 16 anos, só que ela tinha 20 quilos. Então era muito fácil carregar, colocar no carrinho, limpar. Então ela viveu mais uns 9 meses sem andar e foi razoavelmente tranquilo. Só que somado a esses cuidados que eu tive com ela e mais o que ouvia, né, os veterinários e muitas pessoas, eu ouvia aquelas histórias do povo que sacrifica o seu cão só porque ele parou de andar. Só por isso, não é por doença, não é por nada. Parou de andar, vamos sacrificar, porque não dá para cuidar. Gente, isso me assombrava. Eu olhava para o Russell, eu não conseguia imaginar pôr o meu cachorro para dormir só porque ele não dava. Eu achava impossível. Então, eu comecei a me preocupar muito mesmo com isso, né? Nessa época ele tinha 5 anos, então por isso que os cuidados foram intensivos, ele ficou magrão. Mais ou menos em meados de 2019, o quadril do Russell já estava caindo, ele começou a ficar baixo.
E aí o Russell começava a andar e ele arrastava as patas de trás. Chegou um momento que ele arrastava tanto as patas de trás que todos os dedinhos começaram a sangrar. Então, para caminhar na rua, eu colocava sapatinho de cachorro mesmo. Só que rua, e ele raspava muito. O sapatinho durou acho que uma semana no máximo já. Tive que substituir. Aí eu mandei fazer um sapatinho de couro, usando o modelo do sapatinho de cachorro mesmo. Eu mandei fazer um sapatinho de couro que ele durou um pouquinho mais. Quando ele não conseguia mais andar na rua, ele ainda assim arrastava e os dedinhos sangravam. Aí eu encapava o dedinho dele toda manhã, eu encapava cada dedinho dele com esparadrapo. E daí depois de encapado eu fazia um sapatinho. E aí ele ficava com esse sapatinho o dia inteiro e eu tirava pra dormir, que era pro pezinho respirar, né? Mas aí ele já tava bem, com a bundinha bem caída. Aí pra tentar ajudar, porque ele andava e ele não conseguia levantar mais as patinhas dele, arrastava bem. Para tentar ajudar, eu encontrei um Brico Brace na internet. E aqui no Brasil eu só achei uma empresa que vendia, que é a Max Locomotion. Aí, lógico, pro tamanho gigante não tinha, né? Liguei lá, um mocinho super simpático ali da Max me ajudou a fazer, que é isso aqui, ó. Então, na verdade, são elásticos, o Beto usou elástico de bicicleta, né? Elástico para prender lona de caminhão. É elástico. Aqui, ó. Aí a gente prendeu no colete dele, isso aqui é nas duas patas. E aí isso aqui ajudava, então ele andava, puxava o pé e o elástico ajudava a puxar. Com isso a gente ganhou alguns meses dele conseguir puxando as patas. Outra coisa, o Russell não gostava que eu colocasse toalha no quadril para ajudar a levantar, tinha que ser com a mão mesmo. Por isso que isso aqui acabou ajudando bastante. Ele parece bobo, mas na verdade o cachorro, depois que ele apoia a pata, ele consegue tracionar, ele não consegue puxar de volta. Então essa corda elástica, depois que ele traciona, a corda elástica puxa o pé dele para frente. É um princípio de fisioterapia mesmo. Ajudou bastante, foram no mínimo 6 meses que ele usou bastante isso aqui. E ele já até esperava, ele acordava, já esperava eu colocar o coletinho para ele. Aí no começo de 2020, nós começamos a fazer exames nele. No comecinho de 2020, nós fizemos uma tomografia e foram constatados vários, tipo bico de papagaio, prendendo o que estava escrito era protrusão discal com compressão ventral lateral, à esquerda medular entre T9 e T10, T10, T11, T12 e T13. Como eram vários desses nervinhos sendo pensados, o ortopedista ele descartou cirurgia. Primeiro porque a cirurgia seria arriscada pelo próprio nervinho, era perigoso ele já pegar o nervo na própria cirurgia e ele já perder os movimentos. Outro problema é que eram vários e o cirurgião teria que escolher qual nervo fazer a cirurgia, que poderia não ser o nervo que estava segurando, prendendo os movimentos. Então, eram vários, e sem contar que o Russell já estava com quase 10 anos. Então, todos esses riscos, por conta de todos esses riscos, a gente descartou a cirurgia. Então, a gente só intensificou a fisioterapia, ele passou a fazer 3 vezes por semana, fisiatra ia lá em casa. E esses exercícios de caminhada, na época já pandemia, a gente caminhava em casa mesmo, eu fazia exercício em casa, andando de um lado para o outro, fazendo ele sentar, dar pata, desse jeito. Nós também, ainda antes dele perder os movimentos, nós compramos um carrinho para ele. Ali na Max Locomotion também, a gente encomendou para o tamanho dele, só que nós não conseguimos usá-lo. Coisinha básica. A gente não conseguiu usar, ele usou uma vez só. Teve um dia que eu saí para caminhar, na metade do caminho, o Russell simplesmente sentou e não conseguia mais levantar. Aí eu tive que ligar pro Beto, o Beto levou o carrinho onde estava, nós colocamos ele e o Russell conseguiu voltar para casa andando.
Depois ele descansou um pouquinho e conseguiu voltar a andar por vários meses. Isso foi em março, abril, e ele só parou de andar em outubro. O problema desse carrinho, pelo menos para o Russell era muito, 75 quilos, era muito pesado. Para colocar o carrinho, o cachorro tem que se apoiar nas patas da frente, você tem que levantar metade do cachorro para encaixar o carrinho, e o jeito de encaixar não é muito fácil ali, encaixar as pernas. O carrinho é muito grande, então dentro de casa não adiantava, tinha que ser para fora. Não passava pelas portas, então assim, tudo foi muito difícil, então a gente acabou desistindo do carrinho. Infelizmente ele não usou. Quando que o Russell parou de andar? Foi no dia 30 de outubro de 2020. Foi numa sexta-feira de Halloween. Naquele dia eu chamando eles para tomar café da manhã e ele não chegava. Aí fui ver no quarto, ele estava deitadinho na caminha dele ainda, tinha feito uma diarreia cheia de sangue. A gente se apavorou, chamamos o veterinário. O veterinário conseguiu chegar rápido e ele constatou que estava com provável colite, que é a infecção no intestino. E ele fazendo aqueles testes de pinçar os dedos, ele falou, então ele provavelmente não vai voltar a andar, ele não está mais respondendo as pinçadas no pé, então acho que ele não vai andar. O veterinário até deu uma pinçada da eutanásia, nem quis ouvir, a gente, não, vamos ver o que a gente faz, vamos ver o que acontece. Russell, ele sempre foi muito dócil, muito tranquilo, nunca demonstrou agressividade. Meus amigos iam, colocavam criancinhas para tirar foto, ele sempre foi muito bonzinho. Mas naquele dia ele ficou agressivo, revoltado, ele estava com dor, tadinho. A gente não conseguia chegar perto da parte de trás dele, que ele já pulava, ficava revoltado, mostrava os dentes. A gente estava com muita peninha dele, né? Porque era dor e ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ele não conseguia se levantar. O lugar onde ele estava, ali no quarto, era muito apertadinho. Então, para limpar a diarreia, para conseguir deslocar ele um pouquinho, para fazer a higiene, estava bem complicado. E aí, colaborando com isso, a agressividade dele ficou bem complicada ali naquele lugar. Para a gente conseguir tirar ele do lugar e virar, tivemos que colocar um edredom na cabeça dele, cobrir ele, porque ele estava tentando morder, para poder virar e limpar. Isso durou uns 2 dias. Aí, 2 dias depois, quando eu fui oferecer comida, ele começou a levantar, parecia, sabe, aqueles milagres, assim, que o cachorro, ele começou a se levantar e foi andando bem trôpego, assim, para a cozinha, deitou na cozinha e ficou a tarde inteira lá. Aí na cozinha a gente conseguiu chamar veterinário, fazer ultrassom, que constatou que era colite mesmo. De noite, na hora de dormir, a gente chamando ele para ir pro quarto, para dormir com a gente, ele de novo se esforçou, ele levantou e foi para a sala. Aí ele deitou na sala e aí não quis sair mais de lá. Aí ficou na sala e não quis mais. Já era de noite, aí eu nem tive dúvidas. Forrei um edredomzinho, deitei ali com ele e falei, beleza, você quer ficar aqui, vamos ficar aqui junto, né? E ficamos lá. Aí viramos companheiros de quarto. No comecinho, eu dormia do lado dele, porque ele acordava várias vezes de noite. Aí eu tinha que fazer carinho, contar pra ele que eu tava ali do lado, e ele conseguia dormir. Com o tempo, eu coloquei o colchão um pouquinho mais longe, que bastava ele me olhar. Ele acordava, ele sabia que eu estava ali dormindo, e aí ele dormia. Então, ficamos nós dois lá na sala por um tempão. Aí ali na sala eu prometi pro Russell, a gente fez de novo promessinha, dessa vez fui eu que fiz a promessinha, que eu ia ficar do lado dele, que a gente não ia deixar ele sozinho, que ele ia ser feliz daquele jeito mesmo e a gente não ia desistir dele.
que quando ele quisesse ir embora era ele que ia decidir. E ficamos ali na sala. Aí como é que eu arrumei a sala? Ele ficou bem no meio da sala. Para acomodar o colchão, eu coloquei uma lona, daquelas lonas de caminhão, colocamos a lona embaixo. Essa lona ela era útil para movimentar o colchonete. O Russell ficava muito bravo quando mexia no jeito que ele estava. Mas uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, a gente tirava o colchonete para poder limpar embaixo, né? E daí devolvia. Aí o colchonete, que é esse aqui, a medida dele, eu mandei fazer, a medida dele é de 1,50 por 1,90. Essa medida eu levei em consideração o deslocamento, ele durante o dia, com os movimentos que ele fazia, ele ia se deslocando para frente. Então a gente tinha que puxar. Então eu levei em consideração esse 1,90 m, o tanto que ele iria andar para frente durante o dia. E as viradas dele da esquerda para a direita. Então é por isso que eu fiz nessas medidas todas. Tecido impermeável. Ainda assim, sobre o colchonete eu colocava um lençol, que é para ajudar na limpeza. O lençol eu trocava uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 1 mês, porque senão não sujava tanto. E daí os tapetes higiênicos. O tapete higiênico que eu consegui, que eu achei melhor é dessa marca aqui. Não estou fazendo propaganda, mas é porque absorvia bem, e como ele tinha que ficar uma parte do corpo embaixo, o tapete tinha que ficar uma parte embaixo do corpo, ele tinha que ser forte para poder tirar, porque senão ele desmanchava. Tinha vários que esfarelavam. Tinha vários que rasgavam tudo. Então esse foi o que eu consegui, que se adaptou melhor. E dificilmente vazava o xixizinho dele. Aí o morto que ele aprendia também ajudou, porque o Russ era fofinho, assim, tudo ele tentava colaborar. Então ele comia e aí ele fazia o xixi. E aí ele fazia o morto, que era para me ajudar a tirar o tapete. Só que eu tinha que ser rápida, porque ele fazia o morto, eu tinha que tirar. Se eu meio que demorava um pouquinho, ele olhava para mim e aí virava de novo. Ele sempre fazia, tinha que ser do jeitinho dele, bonitinho. Quando o Russell, quando ele começou a criar rotinas, quando ele começou a entender que ele não andava mais, mas que ele tinha tudo que ele precisava, ele entendia, ele queria comida, ele pedia comida, ele queria água, ele sabia que a água ficava na mesa, então ele já apontava para a mesa, ele já apontava com o focinho, ele queria que eu colocasse música, ele apontava para onde estava a caixa de música, ele sabia se comunicar. Então ele só não andava, mas ele estava lúcido, ele estava mentalmente saudável, então a gente acabou se preocupando com várias coisinhas por conta dessa lucidez dele, né? As escaras, por ele ficar muito tempo deitado, apareceu nos primeiros meses uma escara, que é o ferimento por contato, por pressão. Foi uma escara só que apareceu, mas demorou uns 2 meses para sarar. Então, para evitar isso, comecei a procurar essas almofadas próprias. Essas próprias para escara, comprei pela internet mesmo. Essa aqui, ela tem densidade 28. A que eu comprei para ajudar a cicatrizar a escara, ela tinha densidade de 32, ela era mais durinha. E ela foi boa porque ficava o quadrilzinho dele aqui encaixado, o ossinho dele encaixado aqui, e como a densidade era bem forte, o osso não chegava a ter contato. Então isso ajudou bastante. Só que depois que esse cara fechou, já não usei mais, porque a impressão é que ele ficava com o quadril um pouquinho alto, daí já não era tão confortável. Então daí eu passei a usar esse aqui. Eu achei também colchonete de tipo casca de ovo, mas não foi legal. Eu coloquei porque seguravam a fralda. Então, ou era o colchonete ou era a fralda, ficava complicado. Então esse
Colchonete eu usei para cortar e colocava nos para segurar pratinho e tal, mas o colchonete mesmo eu não usei. Aí tinha os dois lados que a gente virava o Russell. Num dos lados ele conseguia ficar na posição esfinge, ele conseguia se mexer um pouquinho, então ele fazia posição esfinge, fazia o morto, ele brincava, comia e tal. Na outra posição, ele não conseguia se mexer, ele deitava e só conseguia mexer o pescoço, então era a posição que ele dormia mais. Como ele estava muito magrinho da cintura para baixo, os ossinhos estavam aparecendo, as coxinhas ficavam com os ossos pegando. Aí eu usava esse travesseirinho de bebê no meio das coxinhas dele. Então eu precisava das duas, eu colocava as duas assim, só para não ficar os ossinhos em contato um com o outro. Essa almofadinha de gel aqui, que também é própria para esse cara, para humano, não foi legal. Não adiantou para nada. Eu não sei em humano como é que ele é usado, mas no Russell o ossinho ficava em contato de qualquer forma e fazia pressão aqui. Então não adiantava nada. Foi perdido. Então, para o Russell pelo menos não adiantou. As viradas dele, então assim, como eu falei, a gente ficava sempre virando, que é para não formar as escaras e para ele não cansar de ficar de um lado só. Para fazer a virada, precisava de sempre duas pessoas, porque uma pegava nas patas de trás, outra pegava nas patas da frente para a gente virar. No começo, ele estava muito revoltado, muito agressivo. Então a gente tinha que colocar edredom, tampar a cabecinha dele com o edredom e virar. Com o tempo, nós trocamos o edredom pela focinheira. Então a gente já chegava com a focinheira e ele já virava. Depois ele foi se acostumando, ele foi se acalmando. Quando ele entrou na rotina, ele ficou de boa. E aí a gente começou a fazer brincadeira, fazer a virada como se fosse brincadeira. Então a gente já fazia uma palhaçada e tal, dava petisco depois. E aí chegou um ponto que ele já sabia, a hora que a gente falava, vamos virar, a gente já fazia assim, ele já dava as patinhas assim e já cobrava o petisco. Às vezes que a gente esquecia, ele já estava cobrando o petisquinho dele. Uma coisa que o Terra Nova é um cachorro muito colaborativo. O que deixou ele revoltado foi a quebra da rotina. Ele não entendia por que ele não conseguia mais andar. Ele ficou revoltado porque ele não conseguia mais fazer a higiene dele sozinho. Então toda aquela desconfiança, e principalmente ele não tinha mais uma rotina a partir daquilo. Então a gente vê que ele estava com muito medo. Ele ficava com medo o tempo inteiro. E essa agressividade era decorrente do medo. A partir do momento que ele soube, que ele entendeu a rotina, o que ia acontecer, ele voltou a ser aquele cachorro dócil gigante. Ele voltou a ser colaborativo e tudo que a gente fazia a gente explicava para ele, né? Tudo para ele conseguir entender o que estava acontecendo também, né? E depois ele voltou a ser tranquilinho. Essas viradas, aí eu fiz até uma agendinha ali que a gente fazia a cada 3 horas. Então eu virava às 10 da manhã, às 4, às 9, às 7 horas e às 10. E era assim, era rigoroso o negócio, né? Era bem, a gente não podia deixar de virar, eu já ficava com medo das escadas. E cada vez que a gente tinha que sair ou sair para jantar, sempre voltávamos na hora. E se eu ou o Beto tivesse que sair para trabalhar fora, alguma coisa assim, tinha que ter alguém em casa, ou a fisiatra estava nos ajudando, ou a diarista, ou minha irmã, minha mãe, mas sempre tinha que ter alguém para ajudar a fazer as viradas. A gente nunca deixou de fazer essas viradas e também se deixasse de novo. O Russell chamava, ele estava atento com as nossas rotinas ali, então ele sempre colaborava com a gente. Como que era visualmente essa virada? Ele virava ou ele virava de barriga? De barriga. Então ele deitado aqui, deixa eu ver aqui, tá? Deitado aqui, ó. Ele fazia um morto, e aí cada um pegava nas patas de trás, na pata da frente, a gente virava pela barriga. Ah, virava ele pra cima. Pra cima, porque não tinha como deslocar ele. Não tinha como virar ele no meio esfinge pra virar pro Não barriga. tinha.
De certa forma ele ficava deitado com as patas aqui, as outras ali, a gente virava ele. Tá. E dessa forma também sabia da coluna, né? Também, Não dava pra fazer ao Não, contrário, eu porque perguntei porque essa virada normalmente os médicos não gostam de uma criança. Essa virada mas cachorro. é quando o cachorro pode dar Um negócio do. A torção, Mas é que Aí já não tinha mais o que fazer. Tinha que correr algum risco. Isso, Mas é verdade, o ortopedista da Coca, ele fala que quando o cachorro estiver de barriga para cima, 30 segundos no mínimo. Não pode virar de uma vez, no caso da Coca, né? Mas assim, ele falou justamente isso da torção. No caso do Russ, ele já não tinha mais esse, né? Então tinha que fazer rápido. Não, tinha que fazer e correr algum risco de qualquer jeito. Nós tentamos adaptar algum sistema, alguma maca, qualquer coisa que fosse colocado, porque não vai ter uma situação de emergência, só está um de nós em casa que vai fazer a virada. Não conseguimos nenhum sistema pensado que pudesse uma única pessoa virar ele. De um dos lados, ele até conseguia ajudar com as patas da frente. As patas de trás não funcionavam mais. Com as patas da frente, ele até conseguia ajudar. Mas de um outro lado, ele não conseguia ajudar. Então, não dava. Precisava ter... E eu não alcançava as duas patas. Então, tinha que ser duas pessoas mesmo. E para evitar a torção, então, isso já desde sempre, ele comia 3 vezes por dia e eu nunca dava a comida junto com a água. Pelo menos era um pouco que eu conseguia fazer para evitar que o estômago ficasse cheio na hora das viradas, né? Então eu nunca dava água junto com a refeição sempre pouquinha de cada vez, e eu tentava esperar pelo menos meia hora, 40 minutos antes de refeição, antes de comida. Era o pouco que dava para fazer. Tudo intercalado. Tudo intercalado. Comida, água. Isso, tudo intercalado. Às vezes esqueci, mas não tinha pouco. Nós transformamos em várias pequenas refeições ao longo do dia, justamente para evitar que ele caça com a barriga. E é uma coisa que acho que é importante dizer, a gente pôde fazer isso graças ao fato de nós dois estarmos em teletrabalho, né? Isso ajudou bastante, Os dois porque... trabalhando, então a gente podia dar uma pausazinha e cuidar dele. O intestino do Russell, depois da colite, depois que ele parou de andar, também ficou super sensível. Antes ele comia tudo, comia pedra, não fazia mal, mas depois ficou muito sensível. Então eu passei a dar a Royal Gastrointestinal Low Fat para ele. Sobre a ração, eu sempre coloquei um pouquinho de carninha, alguma coisa que eu fazia em casa. Para ele só conseguia comer boi ou frango bem sem gordura. Então eu cozinhava, geralmente eu pegava frango caipira, cozinhava bem e daí colocava desfiadinho em cima dele, porque também ele estava no crédito, né? Então já podia comer mais comida do que ração, mais gostosinho. Ou fazia músculo cozido, desfiadinho também em cima. Aí de petisco também desidratava frango, desidratava miúdos de frango, que é moela, e filé de tilápia e de manjuba. Eram os únicos que ele conseguia comer. O que passasse disso dava diarreia nele, então eu tive que parar. Aí, por ele ficar muito tempo deitado, as patas também começaram a inchar, né? Para evitar os inchaços, eu usei essas meias de compressão. As patinhas dele estavam bem fininhas, então era meia de compressão, isso aqui é feminino P. Eu usei esses aqui sem pé, porque o pezinho do mano para ele não cabia, o pé dele ficava sobrando, então era uma parte que não adiantava, então tem que ser esse aqui. Também comprava pela internet e aí ele usava o dia inteiro isso aqui. Aí para a higiene eu tosava em casa mesmo, né, da cintura para baixo, então a tosa era para higiene e para fisioterapia. Pro dia a dia, cada vez que ele fazia um xixizinho, eu usava essas toalhas aqui. Eu achei essa que é com clorexidina, que ela é um antisséptico e bactericida. A única marca que eu encontrei foi essa Mili. Só tinha um lugar em Ponta Grossa que vendia, aí passei a comprar pela internet.
mas é super prático porque já vem umedecidinho, então ele fazia xixi, eu já limpava, que é para evitar cheiro. Então a sala nem tinha cheiro, né, Drica? Então era sempre com isso aqui. E era menos agressiva que as toalhas próprias. Ah, é verdade, menos agressiva que as próprias para nenê. Aquelas toalhinhas de nenê, com o tempo começou a fazer ferida na bundinha dele. E essa daqui não, essa daqui ela é menos agressiva porque ela é para mão humana, então é menos agressiva. Ou eu usava a solução antisséptica, que eu também comprava pela internet, que é de 0,2%. Então sempre usava isso, que era mais fácil do que ficar usando essas toalhinhas, outras toalhinhas humanas, né? E aí também A pose era total, você deixava ele totalmente. da cintura para baixo. Da cintura para baixo. Porque ele fazia o xixi, então toda a parte da barriga, das coxas, o xixi pegava tudo. Então eu tinha que limpar com a toalhinha toda essa parte. E a parte das costas era para pegar a fisioterapia, o gel da fisioterapia, né? E aí os tapetes higiênicos que eu já falei, e aí para limpar a parte que tinha pelo, eu fazia banhos com toalha umedecida mesmo, durante o verão, e durante o inverno era só banho seco. E na parte íntima, aí eu fazia, fora esses dois, a toalhinha e o líquido aqui, eu fazia o banho daí toda semana, todo final de semana, e banho com toalhinha, com sabão, shampoo de clorexidina também, e aí eu levava baldezinho com água, aí era um banho de verdade, mas assim, só nas partes íntimas, né? Bom, daí eu falei dos cuidados da higiene e saúde, e como eu falei para vocês, o Russell estava muito ativo, ele estava ainda... Ele sempre interagia com a gente, então eu me preocupei muito com a saúde mental dele. Então, várias coisas a gente fazia durante o dia. Uma delas eram os tapetinhos, né? Os tapetinhos de lamber, era a sobremesa dele. Durante o verão eu colocava iogurte de kefir e congelava. No inverno eu colocava aqueles patezinhos de ração úmida. E fornecia para ele, era toda sobremesa. Ele gostava desse aqui. Aí esse aqui ficou muito pequeno para a boquinha dele, né? E esse aqui eu não sei, porque ele já era maiorzinho, mas ele não gostava, ele não conseguia tirar desses grandões aqui, eu não sei porquê. E aí ficou, aí os pequenos, os chau-chaus que brincavam com esses, e o do Russell era esses daqui. A fisiatra me disse que isso aqui era bom também para fortalecer a região do pescoço. Então toda essa região já era o exercício dele também para essa região. Então isso aqui era uma vez por dia depois do almoço. Depois da janta, antes de dormir, a gente brincava de ir os quebra-cabeças todos ali. Então a gente sempre escolhia qual deles. Ele gostava mais desses grandes, que era mais fácil. Ele gostava mais desse aqui, ó, que era o mais fácilzinho. E aí era toda noite que a gente brincava. Esses brinquedos foram bons para ele interagir com os meus pequenos, porque ele sempre brincou com os pequenos quando andava, mas quando ele parou de andar, ele pegou cisma com o mais novinho, o chau-chau mais novinho, o Mal, e ele não podia chegar perto, que o Russell já tentava atacar. Com esses brinquedos, o que eu fiz? Eu fazia os dois chau-chau sentarem do lado, então cada um tinha que brincar na sua vez e eles sentavam pertinho. E aí o Russell entendeu que cada um tinha a sua vez, então a vez era da Lilo, do Mal e do Russell. Então ele sabia que tinha que deixar o Mal e ficar perto e que tinha que esperar a vez dele. Foi o jeito que eu achei dele começar a brincar. E aí com o tempo ele voltou a brincar com os pequenos. Os pequenos ficavam lutando entre eles e o Russell tentando alcançar, assim, então foi bem bom para ajudar. Pequenos, ela quer dizer um chau-chau de 30 quilos, tá? Mais perto deles, né? Tava na referência à vida, né? Pois é. Em Golden já era pequeno. Pois é, eu ia quando eu ia pro veterinário, não, os pequenos, não sei o quê, eles olhavam
chegava, achava que era, sei lá, um pincher, alguma coisa, eu chegava no chão já muito Os pequenos E aí também brincava com os tapetinhos de, como é que chama? Enriquecimento ambiental, né, que tá na moda. Aí eu comprei esses aqui. Esses dois não deram certo pro Russell. Porque ele só conseguia ficar na posição esfinge. Então, para esses aqui, eu ia ter que ficar mexendo, não deu certo, ficou para os pequenos. O pro Russell foi esse aqui. Foi bem legal, ele gostava bastante. Então, eu fazia com ração mesmo, colocava as rações aqui espalhava as rações aqui e ele ficava um bom tempo tentando tirar. Esse aqui foi bom. Esse aqui eu brincava só nos finais de semana com ele. O lado que ele não conseguia se mexer, que era o lado tartaruga que a gente chamava, era o lado que ele deitava para descansar, que ele fazia a dormidinha dele durante a tarde e tal. Desse lado, também a rotina que ele adotou, assim, ele ficava com o lado, ele conseguia olhar para a rua, que era a porta ficava, eu deixava a porta aberta, a porta da rua aberta. Eu tinha que colocar uma musiquinha leve, calma, que era uma musiquinha de tai chi, já tinha a pastinha dele de tai chi no meu Spotify, e aí ele dormia. E tinha que ser daquele jeito. Teve um dia que eu estava trabalhando em Curitiba, eu estava em reunião, aí ligo o Beto, Thelma, você esqueceu de colocar a pasta do Russ. Aí eu em reunião tive que colocar a pastinha dele, porque ele não queria dormir com rock, sei lá o que estava tocando, tinha que ser a musiquinha dele. Aí eu daqui de Curitiba coloquei, aí com a musiquinha dele ele deitou e dormiu. Então ele gostava dessas coisinhas. E para vocês verem como ele estava interagindo, como ele estava atento em tudo que a gente fazia. Então, de onde ele estava, ele tinha a visão da rua, que eu costumava deixar a porta da casa aberta para ele poder enxergar a rua. E ele tinha a visão da cozinha. E aí sempre que eu ia para a cozinha, eu tentava interagir com ele, conversando, eu contava, olha, agora eu vou fazer a janta, agora eu vou fazer não sei o que, contava, ou então eu colocava uma música alta para ele ouvir junto e ficava fazendo cena, assim, para ele poder interagir. E um dia eu cozinhando, eu cortei o dedo, e aí assim, né, tudo eu dividia com ele, e aí eu assim, ó, cortei o dedo, fazia assim, cortei o dedo, e aí saí para fazer o curativo. Ele começou a me chamar, quando eu saí da visão dele, ele começou a me chamar. E aí eu fui lá para mostrar para ele pediu para eu mostrar o dedo, eu mostrei o dedo, ele começou a lamber. Vocês viram, ele interagia, ele via essas coisas. Assim. Aí, a nossa despedida. Em 11 de setembro de 2022, ele completou 12 anos, gente. Ele cumpriu a promessinha que ele fez. A gente fez uma festinha, a Adriana querida foi lá com as amiguinhas dele, né? E cumpriu a promessa. Aí, quando a gente tem um cachorro sensível e dedicado como era o Russ, nada na vida é sem sentido, né, gente? Em dezembro de 2022, eu fui diagnosticada com um câncer de tireoide. Nessa mesma época, a Lilo também teve o diagnóstico de tumor de adrenal. Em janeiro, a gente começou o nosso tratamento. E aí, em fevereiro, o Russell começou a parar de fazer xixi sozinho. Ele sempre fazia xixi voluntariamente, ele começou a parar de fazer. Eu tinha que apertar a barriguinha dele para ir fazendo o xixi. Depois de um tempo, ele não deixava mais eu apertar. Eu imagino que doía, então ele não me deixava mais apertar. Ou ele ficava bravo, ou ele retia a urina. Então, depois de um tempo, ele passou a fazer o xixizinho só, escapando de forma involuntária, mas ele não conseguia mais, ele mesmo se programar ali para fazer. Aí, dia 27 de fevereiro, eu me internei, tive que ficar 2 dias internado
para fazer cirurgia. No dia que eu voltei, a minha irmã ficou em casa para cuidar dele. No dia que eu voltei da cirurgia, do internamento, a minha irmã falou, olha, ele tá com febre e ele tá há mais ou menos 24 horas sem fazer xixi. Não escapa mais nada, não tá saindo nada. Aí naquela noite, durante a noite, ele começou a ficar ruinzinho, aí o meu coração já começou a sentir que o corpinho dele já estava cansadinho. Durante a noite ele não dormiu, ele passou a noite chorando. Dava para ver que ele estava com dor, que ele não estava sentindo bem. Eu tinha medicado ele para febre e não passou a febre. Eu sentei ali do lado dele e passei o resto da madrugada com ele, segurando na patinha dele. Aí eu vi que as coisas não estavam boas e comecei a conversar com ele. Conversar, agradecer por tudo que ele tinha feito, por ele ter aguentado tanto tempo com a gente ali, por ele ter lutado tanto com a gente, que foram 2 anos e meio maravilhosos, que ele foi tão bonzinho, tão especial. Agradeci por todo o amor que ele nos deu e fui conversando com ele e agradecendo. Foi só no finalzinho da noite, já estava entrando a manhã. Ele passou a noite inteira chorandinho e meio fora de si. Teve uma hora de manhã, eram umas 5, 6 horas da manhã, ele parou, me olhou fundo nos olhos e aí eu senti que ele estava me pedindo para ir embora. Eu falei para ele, tá bom, meu amor, eu entendi. Eu entendi que você quer ir embora. Aí eu fui falar com o Beto e aí, um tempo depois, o Beto também conseguiu sentir, também conseguiu falar isso com o Beto. Aí nós chamamos o veterinário. O veterinário constatou que ele estava com falência renal. Um pouquinho de xixizinho que saía com sangue já. Aí foi assim que naquela manhãzinha, eu e o Beto segurando a patinha e falando para ele que a gente amava muito ele, que o Russell virou uma estrelinha. E aí é isso, gente, foram 2 anos e meio foi muito trabalho, foi árduo, foi doído de ver as vezes que ele se esforçava, mas, nossa, valeu cada minutinho que a gente teve a mais com ele. E ele foi feliz. A gente via nos olhinhos dele que ele foi feliz. Então, valeu a pena esse esforço. Obrigada, gente. Se quiserem mexer, ver alguma coisa nos brinquedos, as coisas, né? Até uma esqueci de falar, mas ela, durante os cuidados do Russell, ela achou que ia ser interessante fazer um diário dos cuidados que ela estava tendo, compartilhar com as pessoas que poderiam estar em situação semelhante. Ela criou um Instagram do Russell, onde ela contava sobre o cotidiano dos cuidados e dando as orientações. Você pode passar para eles, né? Eu acho isso super importante, porque eu acho que assim como humanos a gente tem uma longevidade, e a gente sabe que a longevidade tem outros
amor também. Eu acho que o que mais, assim, o que mais compensava nesses 2 anos e meio de cuidar, porque assim, era difícil, era muita coisa, a gente não saía de casa para poder cuidar. Mas o que mais compensava era você ver que nos olhinhos dele ele estava bem, ele só não andava, mas ele estava bem, ele continuava o mesmo assim. A Drica, o Sidney viram, ele estava igualzinho, então assim, ele não estava sofrendo. Vale a pena a gente cuidar, porque eles estão bem, eles estão felizes, é mais ao tempo que a gente ganha com eles, e eles estão felizes. Vale. Ele não é Acho que